Segundo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Uau! Gostei desse texto. Paulo era um pregador diferenciado, né, irmão? É uma pena que às vezes os crentes de hoje, os pregadores de hoje, só pregam a graça do que Paulo pregava. Ele não tem coragem de pregar as outras coisas que também Paulo pregou. Porque você pegar esses dois versículos aqui é um desafio para falar com crente, ainda mais nos dias de hoje. Porque o que é tribulação, meu irmão? Tribulação é problema, é luta. Tribulação é dor. Tribulação é sofrimento. Está repreendido, eu não aceito. Mas vai sofrer. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Quantos aqui já tiveram filhos? Levanta a mão. Alguma vez você foi no posto de saúde levar seu filho para vacinar? Foi? Bichinho pequenininho, né, irmão? Tadinho, os caras enfiam 3, 4 injeções de uma vez no bichinho. Você vira até o rosto assim que você não quer ver. Aí por que você leva? Não vai sofrer com aquelas picadas, aquelas agulhadas ali? Não vai doer o bichinho? Vai gritar. E por que você leva? Que ele vai sofrer, mas ele vai estar protegido. Qual a intenção de Deus de deixar você sofrer? Ele te leva para tomar injeção, filho. Tem uns aqui que estão tomando bezetacil. Ainda bem que eu não estou tomando nem da gripe. Aí, né? Não, eu estou tomando mais forte. Eu já tomei uma dose, meu irmão. Sem legal. Ele disse, o caso, eu vou colocar você aqui umas coisas aqui. Não, Deus não faz isso. Então rasga a tua Bíblia aí, irmão, vai caçar outra coisa, porque o texto está dizendo para você aí, ó. E eu estou te dando um exemplo prático, que você sabe que vai doer no seu filho, mas você leva. Mas vai doer, mas vai guardar ele, vai proteger ele, vai livrar ele de um problema pior que pode até matá-lo. Mas dói. A dor não é para te matar, é para te curar, por incrível que pareça. E se estiver doendo, fica feliz que você vai ser curado já já. Eu gosto nessas situações assim, é bem interessante. Você falar isso com os crentes assim é um desafio. Você falar disso, que está repreendido, essa pregação desse pastor aí, Deus não. Isso aí está amarrado. Deus deixar a gente sofrer? Bom, o texto está nos dizendo, e Paulo está dizendo assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação. Tadinho, meu filhinho, poxa, você está sofrendo. Não, isso não é consolação, irmão. Isso aí digamos, seria um nananeném. Um mimo, né? É, um mimo. Diz o Davi que é um mimo. É fazer um carinho. Isso não é consolação, porque não muda. Quantas pessoas já choraram junto contigo e te abraçou e tu continuou com o mesmo problema? E esses foram embora e te largou para lá com o teu problema. E dizendo assim, coitado do irmão fulano, tadinho dele, fiquei com a pena dele, está sofrendo, hein? Nossa,
Uma pena que eu não posso fazer nada por ele. Né? Então, o que é consolação? Consolação é ajuda. O que Paulo está dizendo que Deus faz? Ele ajuda. Você pode ver, por exemplo, que Isaías 41:10, Deus disse isso para o povo, e ele diz para eles: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele está nos mostrando. Ele é um Deus misericordioso, Ele está à sua disposição para te ajudar, mas uma coisa Ele vai deixar acontecer com você, que é para te preparar para aquilo que de fato Ele precisa de você na terra. Ele vai te levar para tomar as injeções. E você vai tomar as injeções daquelas com óleo que arde, queima um dia, incha, fica. Tem umas que fica até a marca. Eu tenho uma aqui que tem uma marca. Você tem aquela marca? Aquela que você chegava assim, o guarda lá do exército estava lá, puf, puf, puf. Mão do céu. Não tem mais, né? Mas naquele tempo tinha. Fica marcado o braço aí para sempre, ó. Tá aí com o sinal aí. Ainda bem que não é o sinal da besta, né? Então, Deus vai deixar, como Deus, por exemplo, deixou Paulo tomar umas injeções. E tomou umas doses fortes, irmão. Que todo lugar que Paulo chegava, os caras pegavam ele, metiam um couro nele, apedrejava ele. O negócio sempre dava um retrocesso para o lado do Paulo. E qual era o crime que ele praticava? Ele era crente. Deus tinha um plano para ele, Deus tinha algo para ele fazer, que você vê que o que Deus tinha para fazer através de Paulo era tão grande, que até hoje Deus está trabalhando através do que Paulo fez. Agora, quanto mais o projeto é grande, mais injeção você vai ter que tomar. Primeiro, vamos pegar aqui, que eu não sei se você prestou atenção na parte da oração, final que eu fiz aqui, que eu falei sobre José. José foi bênção não só para a sua família, no momento que eles mais precisaram, mas José foi bênção para o Egito, José foi bênção para as outras nações que não morreram por causa do sonho de José. Que Deus deu a ele e ele preferiu viver o sonho do que viver o sofrimento até o sonho se realizar. Entre nós e o sonho existe um percurso de sofrimento, de dor, de injeção que a gente vai ter e que é Deus que leva a gente, que você pode pegar, por exemplo, quando Jesus se batiza no Jordão, ele volta para o templo, senta lá e diz assim: pessoal, começou uma nova fase agora morto vai ser ressuscitado, paralítico vai andar, cego vai ver, mudo vai falar, demônio vai sair. Foi isso? Ele foi para onde? E quem levou ele? Não foi o diabo, foi o Espírito Santo que levou ele para onde? Ah, você acha que Deus não vai levar você? Se ele levou Jesus, que não tinha pecado nenhum, imagine nós, né, meu filho? Aí que vai ter que levar mesmo. Hein? Tirar os bichinhos de dentro de nós, tirar os orgulhos, o medo. Aí, pastor, não fala essas coisas não, que me dão um pavor. Aí que você vai tomar injeção mesmo, hein? Aí que você vai tomar injeção mesmo, que você vai passar por essas situações como José, por exemplo, ele passou. Porque o que acontece com ele, né? O que Deus faz com José? Você vê, primeiramente, Deus dá os sonhos a José.
Quando José falou de seus sonhos, o que seus irmãos começaram a fazer com José? Eles começaram a desprezá-lo. Bem-vindo. Estão te desprezando? Quanto mais Deus tem um projeto na sua vida, mais desprezado você vai ser. Em casa, na igreja, na sociedade. Vai parecer que você está sujo, irmão, e que o urubu fez cocô na sua cabeça. Os crentes dizem assim, os demônios estão se levantando. Não, ele já estava em pé. Deus está querendo levantar é você. Os demônios não estão levantando, não. Nós é que estamos caídos. E Deus está querendo nos levantar. Como Deus levanta na prática e não na teoria, então Ele põe a gente dentro de uma realidade. Que é para começar logo a coisa, né? Que é para começar logo a situação. Então, quando Deus pega o José e dá os sonhos para ele, e ele conta esses sonhos, ele se torna o primeiro alvo que ele se torna de sua própria casa, dos seus irmãos. Às vezes eu sou mais odiado dentro da igreja do que lá fora no mundo. Às vezes o mundo respeita a gente mais do que os crentes dentro da igreja. Agora, interessante. Os irmãos de José desprezaram ele. Mas ele desprezou os irmãos? É aí que está a diferença. E por que ele não desprezou os irmãos? E quando ele se tornou governador e os irmãos chegaram lá e ele tinha o poder para poder revidar, matar, prender eles, por que ele não fez? Porque ele não era igual aos irmãos, ele era diferente. Deus não te chamou para ser mais um, Deus te chamou para fazer diferença. Se for para você ser igual aos outros, irmão, Deus não precisa de você. Eu ouvi isso muitas vezes do meu pastor. Deus não chamou você para você ser mais um, mas para você fazer a diferença. Se as pessoas na igreja não estão fazendo diferença, é por isso que naquele tempo, quando eu vi umas coisas erradas dentro da igreja, o que eu fiz? Eu cheguei para minha mulher e falei assim, nós não vamos mais para a igreja, porque lá tem umas coisas erradas lá. Aí Deus me fez a pergunta, você vai sair da igreja porque tem umas coisas erradas? Eu falei, sim, Senhor. E Deus disse, você quer fazer as coisas certas? Eu disse, sim, Senhor. Ele disse, então vai lá para dentro e faça as coisas certas. Deixa quem quiser fazer o errado que faça. Porque se você quer fazer o certo e eles farão o errado, faça diferente deles. Porque tem gente que sai do ministério alegando que a igreja está toda errada. Você já viu que tudo, o erro é de quem ficou, porque quem saiu, porque foi injustiçado, foi desprezado, foi rejeitado, foi mal amado. E ele está cheio de razão, ainda tem uns idiotas que escutam. Que está mais besta do que o outro. Porque, meu irmão, por mais que aconteça algo, quem te pôs na igreja não te deu o direito de você levantar e ir embora quando você quer. Porque se é que ele te salvou, se é que ele te pôs na igreja, porque se ele te pôs na igreja, ele que tem o seu destino na mão, você não vai para onde você quer e você não faz o que você quer, meu filho. Se eu fosse fazer o que você quer, eu te garanto para você que eu não estava dentro da igreja. Teria saído. Por quê? Porque você tem motivo para sair, meu filho. José não tinha motivo para odiar seus irmãos? Tinha ou não tinha? Mas por que ele não odiava? Porque ele não era igual a eles. As pessoas podem te rejeitar, te desprezar, te maltratar? Pode, mas você não pode fazer isso. Por quê? Eu sempre falo e eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu digo assim, eu fui crente com Davi. Se o Davi não foi crente comigo, o problema é dele. Mas eu fui crente com ele. Eu fiz a minha parte de crente, de filho de Deus, de uma pessoa de Deus que a pessoa deve fazer. Se a pessoa não fez comigo, irmão, quem vai cobrar ela não sou eu.
Não sou eu que vou cobrar, não. Não foi José que cobrou seus irmãos. Quem cobrou seus irmãos foi outra pessoa a quem eles ficaram devendo. Porque se Deus deu o sonho para José e não deu para eles, o que é que eles deveriam ter se tornado? Eles deveriam ter tomado o exemplo de José, não ter ficado contra ele, como eles ficaram, e até o venderam, o jogaram no buraco, né? Jogou ele lá, e vendeu ele como um escravo, como uma pessoa que não valesse nada. Às vezes tem pessoas que na boca delas você não vale nada. O problema é que o seu valor não é elas que dão. Tem alguém que te deu um valor inestimável. Você não foi comprado nem com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Você não tem valor. Aí você fica lá escutando o abestalhado, a doido, o maluquinho, o perturbado, o endemoniado, que fica ali te desprezando. Você fica perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Porque quem te dá valor, você não reconhece o valor que ele te dá. Você só fica olhando o desprezo que os outros dão. José, se ficasse olhando os desprezos dos irmãos, ele não teria sido o crente que ele se tornou. Ele teria se tornado uma pessoa amargurada, ressentida, chateada, aborrecida. Que motivo ele? Diga para o teu vizinho assim, a gente tem esses motivos também. Às vezes, diga assim para ele, às vezes o problema é os irmãos. Não é demônio, não é os irmãos. Às vezes o problema é os irmãos. É os irmãos em casa, é os irmãos na igreja. Às vezes é o problema, irmão. Ó, você quer ver na igreja? Quando você está sentado aí, você é irmão. Se você subir para cá, você não é irmão mais não. Você é um exibido, que o pastor é cego, e colocou você aqui, que o pastor não tem visão de Deus, porque se o pastor tivesse visão de Deus, você nunca estaria aqui. Mas como o pastor é cego, ele põe você porque não te conhece. Já ouviu essas palavras? Não era para a pessoa torcer e falar assim, gente, que benção. Ô irmão, fica firme, é isso mesmo. Nós precisamos de mais homens de Deus, mulheres de Deus. Sirva a Jesus, se dedique, se entregue, ouça teu pastor, garra com ele, aprenda com ele tudo que você puder e faça a diferença, irmão. Mas não. Na maioria das vezes, faz igualzinho os irmãos do José. Lá vem o sonhador. Se bem que aqui é um outro nome, né, irmão? E não me convém falar. Mas é uns caras que puxam algumas coisas. Ah lá, por isso que está lá. Aí você fica assim, aí você fica triste quando você escuta isso. Você sabe como é que eu fico quando eu escuto essas coisas? Eu fico alegre, irmão. Sabe por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo certo. Quanto mais uma pessoa me questiona, é o motivo que eu sei que eu estou certo. Principalmente a igreja. Por quê? Porque você não precisa ficar esperando que os seus irmãos venham te aplaudir, porque a maioria deles não vão. Não vão. Mas você precisa ter uma coisa contigo. O quê? Você pode ver, por exemplo, que José era amado pelo seu pai, certo? E odiado pelos seus irmãos, né? Você também é amado pelo pai. E às vezes odiado pelos irmãos. Se assusta não, tá tudo em casa, filho. Fica triste não, é assim mesmo. É desse jeito. Ô glória! E o Deus de consolação... Quantos irmãos vêm, filho, para cima de você, é a injeção. E sabe como é que eles vêm? Os caras estão na carne, com essa pregação, e ninguém aprende nada, não tem nada que ele fala tudo embolando. Ou será que o pastor Carlos não tem uma pessoa melhor para tomar conta desse louvor? Porque desde que esse cara veio para cá, eu não sinto a presença de Deus.
Claro que não sente a presença de Deus, que já está com raiva de quem está cantando. Como é que vai sentir Deus, irmão? Porque esse pastor, ele pensa que ele sabe tudo, é o sabichão. Quer chegar aqui, botar ordem na casa, quer fazer a gente obedecer ele. Por que você não experimenta fazer? Ao invés de criticar. Faça e veja se não funciona. Mas as pessoas, quando te criticam e quando te invejam, é porque quer estar no lugar que você está e elas não estão. E elas te criticam porque elas querem que você fique repercutindo a crítica delas e não trabalhe no que você deveria trabalhar. Então não perca seu tempo respondendo crítica. Porque crítica muitas vezes está vindo de uma fonte, e a fonte é Satanás. As pessoas dizem, não, mas crítica construtiva é boa. Depende, né, meu irmão? E muito. E como é falado. Porque acho que a gente não deve dar uma crítica, a gente deve dar orientação. Crítica não. Uma orientação. Então José era amado pelo seu pai e odiado pelos seus irmãos. José, ele vai para o Egito, né, como um escravo, porque a sua liberdade foi tirada de alguém que deveria protegê-lo. E quem deveria protegê-lo foi quem vendeu ele. Quem é que deveria proteger José? Os irmãos. Quem vendeu José? Os irmãos. Quando Deus perguntou para Caim sobre Abel, como foi que Deus perguntou para ele? Onde está teu irmão? Já pensou se Deus perguntasse assim? Porque, na verdade, né, Deus perguntou, mas perguntou na boca de Jacó, dizendo, cadê o José? O José está morto. Porque mataram um bicho lá, botou o sangue na túnica dele e levou para o pai. Ainda venderam ele como escravo, ainda desejava que ele estivesse morto. Irmão, não se espante quando na igreja as pessoas não desejarem que você seja bênção, que você cresça, que você vença. Não se espante com isso não, irmão. Já era para você estar crescidinho. Eu estou falando com vocês sobre líderes, de gente, né, de Deus, que viveu no passado e que passou e que venceu. É para você poder viver nos dias de hoje, porque os demônios são sempre os mesmos e os irmãos, às vezes, são tudo igual. Mas Deus está querendo levantar um José para poder tirar o povo da escravidão. Eu não sei que fase você está, se você está em casa sendo odiado pelos irmãos, se você já está jogado no poço, ou se você já foi vendido já está lá no Egito, na casa de Potifar, e que você engrandece seu patrão tem, mas tu não tem nada, tu é escravo. Eu não sei se você já está na fase lá da cadeia, que tu já está preso por algo que você não fez, sofrendo injustamente. Eu não sei se você... não, ainda você não está, porque se você estivesse, eu sabia que seu sorriso estaria daqui a aqui. Se você estivesse lá no trono do governador, né, irmão? Às vezes você não estaria nem aqui. Ô, pastor, eu tenho tanta coisa para fazer que não dá tempo nem no culto hoje, não. Eu não sei qual a fase você está, mas eu quero te dizer uma coisa, ó. Veja bem. José foi perseguido injustamente. José foi abandonado por um amigo que na cadeia ele ajudou, o copeiro do faraó. Ele cuidou do cara. Mostrou, deu palavra de esperança, de ânimo para aquele camarada. Lembra que Paulo falou que você consola os outros quando você está sendo consolado. Então Deus está ajudando você para você ajudar o outro, irmão. E diz assim, ó, não para com essa coisa que você está passando mal, vai lá e faça. Eu vou te ajudar aqui e tu ajuda lá. E vamos embora. Continua. Para não. Não, porque eu não estou bem hoje. Porque você não está bem mesmo. Você vai ajudar alguém. Você vai ficar bom. Lembra que Jó estava doente? Ele foi ajudar os outros. Estava melhor do que ele, mas ele foi ajudar os caras. E ele estava pior. Aí Deus curou ele. Então, estou te dando uma boa dica.
José foi depois, depois ele venceu a aflição do que ele passou. E tudo isso José superou por uma coisa, quer ver? Atos 7, versículo de número 9. Ó, por que José superou tudo que ele passou. E os patriarcas, movidos de inveja, está falando dos patriarcas, é o irmão de José, tá, irmão? Eles foram movidos de quê? Inveja. Venderam a José para o Egito. Não, mas está fraco demais. Mas Deus... Mas se Deus era com ele, por que deixou jogar ele no poço? Por que deixou ele ser vendido? Por que deixou ele ser injustiçado na casa do Potifar? E por que deixou ele parar na cadeia? Porque eram as injeções que ele precisava tomar para chegar no governo. Protegido de todos os bichos que pudessem matá-lo posteriormente. Porque o governo foi mais longo do que a rejeição, foi mais longo do que a cadeia, foi mais longo do que a prisão que ele teve, do que as injustiças que ele sofreu. A justiça foi maior do que as injustiças que ele passou. Se você está sendo injustiçado, levanta a mão para cima, dá um glória a Deus, porque Deus vai te justificar, e a justiça é maior do que as injustiças. Pode sofrer a injustiça calado, engole o choro, enxuga os olhos, seca a boca e diga: obrigado, Jesus, a injeção está doendo. Ai, Senhor. Faz igual um garotinho, né? Um dia eu estava, chegaram lá, o menino fez um escândalo, irmão, o bichinho gritava, até eu fiquei com dó dele. Aí quando o camarada veio, puf, implicou, aí ele checou os olhinhos, não deu nada não, mãe, não deu nada não, bora. Doeu, porque você estava chorando tanto. Tem gente que está igual o garotinho, né? Chorando. Pastor, se Deus me ama, por que Deus está me deixando passar por isso? É porque Deus treina quem vai ser grande. Ele treina com a dor. Quer ver? Quem já serviu o exército aqui, além do Pedro? Dói não? Dói não? Dói? Até formar o soldado? Dói? Até formar o guerreiro? Dói? Mas forma. Porque o treino é doído. Ué, como dizem Minas, uai. Você quer vencer, mas não quer passar por nada? Você quer vencer o quê? Porque as primeiras coisas que você vai ter que vencer são essas coisas que você precisa passar. E para passar por essas coisas, você só passa se Deus for com você. Em nenhum momento Deus falou com José que estava com ele. Eu quero fazer uma comparação aqui que eu quero terminar. E semana que vem eu vou continuar falando de José, porque eu não cheguei nem onde eu pretendia chegar. Mas eu quero continuar falando dele com você, porque José foi uma bênção para a sua família, e eu quero que você seja uma bênção para a sua, que você seja uma bênção para esse ministério, que você seja uma bênção pelo Mato Grosso, que quando você for embora daqui ou Jesus te levar, as pessoas sintam saudade de você. Que tempo bom que aquela irmã era abençoada, aquele irmão que foi bênção na minha vida, da minha família. Pois é, as pessoas lembram das bênçãos. Eu não quero que as pessoas lembrem de você, de sofrimento que você causou nelas, mas de bênçãos que você foi na vida delas. Os irmãos de José causou sofrimento na vida dele, mas José é lembrado com as bênçãos que ele trouxe para os seus irmãos, porque ele não causou sofrimento nem dor aos irmãos. Então ele fez a diferença. Então é para a gente também fazer a diferença. Mas eu quero pegar aqui duas coisas. Primeiro, José sofreu pelo que ele cria.
e protegeu a sua crença. José parece que ele foi enganado, deixado para trás, mas ele não deixou morrer a sua fé por causa da sua dor. Ele preferiu sofrer a dor, não desistiu até que a dor virou alegria. Agora, interessante, o faraó foi castigado 10 vezes. E 10 vezes ele sofreu. E morreu indo atrás de Israel, porque não desistiu da crença que ele tinha, e era errada. Por que você desiste? Às vezes nem com perdas, como o faraó teve, e com o sofrimento que ele teve, por que você desiste de sua fé? É claro que todo tipo de sofrimento dói, e a gente não quer sofrer. O ser humano não quer sofrer. Nós não gostamos. Sofrer não é bom, nós não somos sadomasoquistas, que gostamos do sofrimento. Mas o sofrimento, ele faz uma coisa com o ser humano. Ou ele faz você virar gente, ou ele faz você virar bicho. Porque tem gente que por causa do sofrimento vira ladrão, bandido, vigarista, corrupto, vagabundo. Que o cara diz assim, eu vou roubar porque eu não tenho o que comer. Então, o que é seu é meu, eu vou tomar. E vai tomar dos outros. Né? Tem cara que vai matar porque acha que ele tem que matar porque ele tem o direito de tirar a vida que ele quer. Porque tiraram a vida de alguém que ele queria. Pessoas que pensam, né, aquela questão de vingança, esse tipo de coisa. As pessoas fazem isso. Agora, às vezes o sofrimento faz você virar gente. Como o sofrimento fez José virar gente, porque José, como Deus era com ele, e você não vê durante o sofrimento Deus falar assim, José, eu estou aqui contigo. Sabe por quê? Não tinha um profeta, não tinha um pastor, não tinha nenhum crente, nenhum judeu para orar com ele. Você também não tem ninguém para te ajudar, não? O pastor não olha para você, não conversa contigo? O irmão não te ajuda, não olha para você, não te inspira, não te aconselha? Você tem Deus, você que faz pouco caso dele. Passe a valorizar o que você tem. Valorize o que está com você o tempo todo. José passou a valorizar o que estava com ele o tempo todo, porque ninguém aguenta o que ele aguentou, irmão, se ele não tivesse consciência e renunciar à fé, se ele não tivesse consciência que Deus estava com ele para ele poder aguentar aquilo. Quero dizer para você que Deus dá a injeção, leva você para tomar a injeção, mas não te larga lá, ele fica lá contigo, e ainda te consola na injeção que dói. Ele ainda está lá com você ainda, te segurando, te amparando, te leva para casa. Eu me lembro, por exemplo, que às vezes minha mãe pegava um pano quente, pegava gelo, pegava um negócio, colocava, que é para quê? Amenizar a dor. Ela não podia passar a dor no meu lugar, mas ela passava a dor comigo. Muitas vezes eu doente, meu pai chegava, colocava, ninguém vai saber o que é isso. É isso aqui, o pessoal chama isso aqui de quê? Banco. Lá em Minas é tamborete. Ele pegava o tamborete, sentava assim, do lado da minha cama. Como é que você está, meu filho? Tá bom, não, pai. Estranho. Eu tinha uns resfriados. Quando eu ficava resfriado, era 7 dias. Se fosse no tempo daquela praga que deu aí, eu morria, irmão. Porque, graças a Deus, depois que eu conheci a verdade, o evangelho, eu nunca mais tive. Porque a minha mulher sabe, ó, quando eu casei com ela, eu ainda tive resfriado como esse. Era 7 dias, eu não comia nada, não levantava da cama. E vomitava tudo. Eu ia escovar os dentes, eu vomitava. Você vê como que a situação, como que era. Se você tomasse remédio, vomitava. Era um negócio estranho, esquisito. Eu não sei o que era aquilo, mas quando eu descobri a fé, eu nunca mais tive essa praga, com a graça de Deus. Então,
Meu pai, nessas épocas eu estava resfriado, ele falava com a minha mãe: ô Sulina, mata um franguinho para ele, fazia uma canjinha, é bom, é remédio. Ele queria comer também, né? Eu não ia comer sozinho. E do meu pai não, meu pai já foi. Aí minha mãe ia lá, matava o franguinho, fazia uma canjinha, todo carinho. Quando chegava lá na cama, nossa, o cheiro, aí ia vomitar, aquele negócio terrível. E meu pai ficava ali, sentado ali, horas, junto comigo. Muitas vezes de noite, eu acordava porque meu pai levantava, ia lá no quarto e pegava no meu rosto para ver se eu estava com febre. Aí eu acordava, assustava. Você estava dormindo? Estava. Está sentindo alguma coisa? Não, pai, só enjoo. Ele ficava ali até eu dormir, esperando dormir, e ele saía, ficava lá. Irmão, Deus é a mesma coisa, irmão. Faz até um pouco melhor do que meu pai, que meu pai voltava para o quarto dele. Deus fica lá contigo o tempo todo. Te venderam? Tem inveja de você? Estão te causando dor, sofrimento? O Senhor está contigo. Conta com isso.